Ah, gente boa, que sabadão, hein? Fala a verdade. Braga Neto preso, já acordei com essa notícia. Era 7 horas da manhã, já escutei um grito do meu lado. Braga Neto foi preso! Já levantei, assim, assustado, fui tentar entender, né? Fui acompanhar o noticiário e aí depois fui ler a decisão do Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do Braga Neto, para entender o que ele fez para ser preso. Por que ele foi preso agora e não antes? Já teve operações passadas com prisões de militares. Por que o Braga Neto não foi naquela ocasião? Ele fez alguma coisa depois, é isso? Então, eu fui ler a decisão para entender tudo isso e vim aqui dividir com você essa explicação. Inclusive, quero ler trechos da decisão com você para você entender o que levou o Braga Neto à prisão. Ou melhor, quem levou o Braga Neto à prisão? Quem foi o responsável por ele ir para Cana Brava? Cana dura, prisão preventiva, tá? Não tem prazo prisão preventiva. Pode ficar lá até o julgamento. Pode ser que ele não saia mais da cadeia, por conta das coisas que ele andou fazendo. Vou te explicar essa história direitinho e também quem é o próximo. Pois é, eu tenho certeza que você pensou na mesma pessoa que eu. Quem será e quando será que esse próximo vai ser preso? Será que está na boquinha da prisão? Será que a gente vai passar o Natal comemorando essa prisão ou não? Então, vem comigo que eu te explico tudo isso aí. Você vai entender, tirar todas as suas dúvidas, porque eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês e o juridiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E também já vou te pedindo para meter o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque o conteúdo sempre chega primeiro lá, o link está aqui na descrição. E também, se puder, se quiser participar do financiamento coletivo, que é ele que mantém esse trabalho no ar de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo, dependendo dos acontecimentos, né? Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão Seja Membro e aqui em cima tem essa chave Pix. Essa é a maneira mais usada, inclusive, viu? Se você não tiver nada para contribuir, contribua com like, com um comentário que acrescente ao debate e com a sua inscrição. Tá pago. Mas vamos lá, vou te contar essa história, porque assim, já tem inclusive as primeiras imagens do Braga Neto depois de preso. Vira uma correria na imprensa, sempre que isso acontece, para saber quem vai registrar primeiro as imagens do preso. E aí tá aí, ó. Estadão ganhou a gincana e publicou a primeira imagem do Braga Neto depois de preso. General da Reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, em 2022, deixa a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A foto é do Pedro Quirilos, o fotógrafo que conseguiu esse flagrante. Olha a cara dele. Não parece um senhorzinho, bonzinho, coitadinho, tadinho, né? Então, vale nada, né? Tem duas fotos, inclusive. Essa outra foto aqui, também dele ali entrando na viatura da Polícia Federal para ser levado da superintendência da Polícia Federal para a mão dos militares. Porque o militar fica preso também em instalações militares. Ele não vai para um presídio comum, não vai para Papuda. O general ficará sob custódia do Comando Militar do Leste, e, segundo a apuração do Estadão, será mantido na Vila Militar, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, lá na capital mesmo do Rio. Ele mora em Copacabana, foi preso no apartamento dele, aí ele é levado para a Polícia Federal, lá tem a papelada da prisão, tem que assinar, fazer os trâmites, e de lá ele vai para a custódia. Se for um civil, vai para uma cadeia, ou fica numa cela da própria Polícia Federal. Como ele é um militar, ele é entregue, então, num quartel, no caso lá do Rio de Janeiro, direto no Comando Militar do Leste, e o comando decide onde ele vai ficar preso, vai para a Vila Militar. Não é um presídio assim, nem de longe parecido com o sistema penitenciário brasileiro, aquela coisa cruel, né, suja, nada disso. Você vai ter lá direito por ser um general de 4 estrelas, que é o mais alto que alguém chega na hierarquia do Exército. Tem algumas regalias, ficar na chamada prisão especial, o que é? Uma sala, uma cama, provavelmente vai ter uma televisão, provavelmente vai ter uma geladeira, um frigobar, e vai ficar preso ali. Vai poder sair de manhã para fazer exercício físico, na hora do banho de sol, isso vai acontecer. Mas, enfim, fora o vexame de ser preso por ser golpista, né, não vai poder viver as mamatas que ele vive normalmente na vida dele. Estava viajando agora com os netos, não vai poder mais, vai ficar lá, preso na Vila Militar. Quem deu essa notícia primeiro, que me deu esse susto logo cedo, foi André Sadi, da Globo News. PF prende Braga Neto às 6h52 da manhã, quando saiu a notícia. Menos de 10 minutos depois eu estava sendo acordado já com essa informação.
A Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, também foi ali, ó, em cima da pinta. Ela deu a notícia 11 minutos depois. E depois de mais alguns poucos minutos, 7h20 da manhã, ela já estava dando o motivo da prisão do Braga Neto. Mauro Cid denunciou o Braga Neto por tentativa de coação. E isso levou o Braga Neto à prisão. Vou te mostrar aqui as informações do processo, da decisão do Alexandre de Moraes, para a gente entender enquanto a gente vai alternando aqui com as notícias. Tá? Essa aqui é a decisão, é o documento em que o Alexandre de Moraes manda prender o Braga Neto. A autoridade policial, em face de novos elementos, verificou a existência de provas de atos realizados para obstruir as investigações que tramitam nos autos papapá. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares nos termos da representação. Ou seja, o Paulo Gonet falou, estou de acordo, tem que prender mesmo. Não foi só a Polícia Federal Xandão, não. O Paulo Gonet concordou com a prisão. Braga Neto atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração premiada com Mauro Cid. Aí é que foi o erro dele. Tentou saber o que o Mauro Cid contou na delação premiada. Perícia realizada no celular apreendido em posse de Mauro César Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, demonstrou intensa troca de mensagens com Walter Braga Neto, bem como todas as mensagens trocadas por meio do WhatsApp foram apagadas nas primeiras horas do dia 8 de agosto de 2023. E aí tá aqui, isso aqui são os registros das conexões do WhatsApp de um para o outro, só que as mensagens eram todas apagadas depois que eles conversaram. Né? Aqui, inclusive, encontrou também no celular do Mário Fernandes, que é aquele outro general que foi preso, uma conversa em que ele mencionava o fato de que o Braga Neto andou conversando com o pai do Mauro Cid, o que não pode. É proibido os investigados conversarem entre si. Já foi identificado na sede do Partido Liberal, o PL, lá em Brasília, sob a mesa do coronel Flávio Botelho Peregrino, assessor do general Braga Neto, documentos com perguntas e respostas acerca da colaboração premiada realizada pelo investigado Mauro Cid. Então, Braga Neto tem o Mauro Cid dele, né? O Mauro Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Esse coronel Flávio Botelho Peregrino era tipo um Mauro Cid do Braga Neto, um ajudante de ordens também, um secretário particular do Braga Neto, que também trabalhava lá na sede do PL. Na mesa dele, a polícia encontrou um papel que tinha perguntas e indicações de respostas do que o Mauro Cid tinha contado na delação premiada. Tá aqui, é esse, tá pequenininho aqui, tá difícil até de aumentar. Vamos tentar aumentar aqui. Ó. Teor das reuniões, o que foi delatado? Nada. Eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Teria sido a resposta do Mauro Cid às perguntas do interrogatório. Minuta do 142, que é aquele documento da minuta do golpe. Existe o documento físico, um papel, alguma coisa assim? Aí o Mauro Cid respondeu, eles sabem de coisas que não estavam em lugar nenhum. Pergunta sobre o Felipe Martins, eles sabem também por outros meios, não por nós. Imprensa plantando narrativa dos forças especiais, que são os Kids Pretos, liderando os movimentos. Está em outra investigação, o Mauro Cid responde, com outro procurador. Inclusive ele fala, é um FDP, esse procurador. O que está saindo na imprensa que não foi delatado? Aí ele fala, não, a maior parte do que a imprensa está falando é mentira. Outras informações. Perguntaram muito do general Mário, e o Mário? Toda hora perguntavam para ele, e o Mário? Né? Enfim, é o Mário Fernandes, aquele que foi preso. A M é birrento, é o Alexandre de Moraes. Ele não ia soltar o Cordeiro, meu advogado, é que teve que interferir. Ressentimento com parte da política da direita, Rogério Marinho. Perguntaram sobre o Flávio Bolsonaro e o Mauro Cid aliviou. Não falou nada, diz ele, sobre o general Heleno e o Braga Neto. E diz que o Braga Neto não é golpista. Ele está pensando democraticamente que ele queria transparência das urnas. Né? Vamos voltar que tem mais coisa para ler. Ó. O documento apreendido pela Polícia Federal indica terem sido feitas perguntas por Walter Braga Neto sobre o conteúdo do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid com a Polícia Federal, as quais teriam sido respondidas pelo próprio colaborador. Então, assim, essas informações batiam com parte da delação premiada do Mauro Cid. Então a polícia falou, tá aí, ó. Ele conseguiu saber o que o Mauro Cid delatou. E não pode.
O documento foi apreendido na mesa de trabalho de um dos assessores de Braga Neto na sede do PL e diz respeito primordialmente ao que teria sido revelado sobre a participação do referido investigado, indicando a tentativa de obtenção de dados sigilosos da colaboração com a finalidade de obstruir as investigações. O que o Mauro Cid, essa parte é importante, o que o colaborador Mauro Cid confirmou em seu novo depoimento. Ele foi ouvido dia 5 de fevereiro de 2024 e ele confirmou que o Braga Neto, na verdade acho que é 5/12, está faltando um número aqui, tá? Tentou obter dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada com seu pai, Mauro César Lorena Cid, em contatos telefônicos, ou seja, no dia 5 de dezembro, agora, semana passada, o Mauro Cid confirmou que o Braga Neto ligou para o pai dele para saber o que ele tinha contado na delação premiada. E aqui, ó, palavras do Mauro Cid. Basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele, como outros intermediários, tentaram saber o que eu tinha falado. Isso, fazia contato com meu pai, tentava ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa, e tentando entender o que eu tinha falado. Aí o delegado pergunta, como é que era esse contato? Era por telefone. E estava lá no telefone, como você viu agora há pouco. Aí o delegado, assim, para não ficar dúvida, né? Ainda perguntou de novo. O senhor confirma que ele tentou obter informações do acordo de colaboração do general Braga Neto? O Mauro Cid fala, isso. Exatamente, foi ele. Dia 6/12 agora também, um dia depois do Mauro Cid, o pai dele, o Mauro César Lorena Cid, confirmou que o Braga Neto realmente entrou em contato com ele naquele período, logo depois da colaboração premiada e tal. Mas o pai do Mauro Cid falou assim, eu não me lembro o que nós conversamos, não lembro se tinha alguma coisa relacionada com a delação premiada. Aí a Polícia Federal, obviamente, tirou a conclusão que qualquer pessoa tiraria. A hesitação em confirmar o contato, em contradição ao próprio filho, e os elementos probatórios identificados, é circunstância que reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Ou seja, a família do Mauro Cid está com medo. O Braga Neto deixou eles com medo. Isso é coação. Coação no curso do processo, é o nome do crime que o Braga Neto cometeu nessa tentativa de obstruir a investigação. Mauro César Barbosa Cid, que é o Mauro Cid, em 21 de novembro, poucos dias depois, 2 dias depois da operação que prendeu o Mário Fernandes, apontou que foi Walter Braga Neto quem obteve e entregou os recursos, grana, necessários para a organização e execução da Operação Punhal Verde e Amarelo, evento Copa 2022. O que é isso? O assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Era uma operação militar, tinha um custo, esse custo é estimado em R$100 mil. Que custo é esse? Para trazer militares do Rio de Janeiro para Brasília, pagar hotel, pagar alimentação, comprar os celulares que eles usaram, que eram celulares clandestinos, pagar um Uber, sei lá, pagar qualquer coisa, um deslocamento, colocar um carro à disposição. Tudo isso foi orçado em R$100 mil. E o Braga Neto seria a pessoa que bancou, que entregou o dinheiro para pagar por essa operação. E aí tem uma comparação aqui de 2 depoimentos do Mauro Cid, que mostra como ele mudou, né? Em 11 de março, esse à esquerda, em 11 de março de 2024 foi quando ele assinou a colaboração premiada, a delação, e saiu da cadeia por causa disso. Ele mentiu um monte. A polícia já sabia que a reunião do golpe tinha sido na casa do Braga Neto. Perguntou para o Mauro Cid, que ele falou, não, era um general que era amigo, que estava em Brasília, aí passou lá porque queria tirar uma foto, dar um abraço no Braga Neto, não foi nada demais. A gente conversou sobre a conjuntura política, só isso. Aí no dia 21 de novembro, ele foi chamado pelo Alexandre de Moraes e pelo Paulo Gonet numa audiência, e perguntaram para ele assim, tua última chance, a gente já descobriu todas as mentiras que você contou na sua delação premiada. Já temos provas de que você mentiu. Se você vai manter a mentira, você vai preso agora. Vai contar a verdade? Aí Mauro Cid falou, tá bom, eu conto. E aí mudou tudo. Aí ele contou que nessa reunião na casa do Braga Neto foi discutido o plano de golpe, e que logo depois, 1 ou 2 dias depois, foi quando o Braga Neto entregou uma sacola de vinho, uma sacola dessas de garrafa de vinho, cheio de grana viva dentro. Entregou para poder pagar pela operação, que é essa operação que é matar o Xandão, o Lula e o Alckmin. Palavras de novo do Mauro Cid. O general repassou diretamente ao então Major Rafael de Oliveira, que também está preso,
dinheiro em uma sacola de vinho que serviria para o financiamento das despesas necessárias para a realização da operação. Então o Mauro Cid contou isso na delação dele. Em novembro, dia 21 de novembro, foi quando ele tirou o pescoço da forca, que ele ia botar para a cadeia, e aí o Xandão aceitou a delação e manteve o Mauro Cid solto por causa dessas revelações. Sob outro aspecto, os elementos de prova colhidos demonstram que Braga Neto vem desde agosto de 2023 atuando reiteradamente para interferir nas investigações que tramitam. Tais fatos evidenciam o periculum libertatis. Aí, tá vendo? O juridiquês é foda, né? O que é periculum libertatis? É o perigo de manter essa pessoa livre. O risco para a investigação, para a aplicação da lei, de manter essa pessoa livre, né? Do indiciado. Especialmente considerando a necessidade de se identificar os demais integrantes do núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Então, significa, sabe o quê? Que mais gente ainda vai ser presa. Mais gente ainda vai ser indiciada. Nesse momento são 40, né? Mais o Bolsonaro. Alibaba e os 39 golpistas. E aí existe a possibilidade de mais pessoas serem identificadas, porque existiam vários núcleos, né? O núcleo de desinformação, núcleo jurídico, núcleo de não sei o quê, e tinha o núcleo operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. O que é isso? Depois do golpe dado, ia ter uma galera que ia reprimir protesto, ia prender opositor, ia prender outros políticos que quisessem comprar a briga contra o golpe. Essa galera seria posterior ao golpe. Essa galera ainda tem gente para ser identificada. Então a polícia fala, tá vendo? Como a gente ainda tem gente para descobrir e indiciar e botar na cadeia, esse cara vai atrapalhar isso porque ele está tentando saber o que o Mauro Cid contou na delação premiada. E ele simplesmente não pode. Vamos seguir. Nesse exato sentido se manifestou o Procurador-Geral da República, ou seja, o Ministério Público concordou integralmente com a Polícia Federal. Tem que prender mesmo. Está aqui, ó, manifestação do PGR. A prisão preventiva é uma medida extrema e de última ratio que requer a observância dos fundamentos do Código de Processo Penal, ou seja, é a última medida que você deve tomar é prender alguém, cara. Tem que tentar de tudo antes. Colocar uma tornozeleira, impedir de conversar com os investigados, prisão domiciliar. Você só prende mesmo para a cadeia mesmo, em último caso, né? Ela apenas pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares alternativas, que são essas aí, tornozeleira, etc. A representação trouxe significativos elementos sobre as condutas ilícitas dos requeridos e evidenciou a gravidade dos fatos praticados, cujos desdobramentos revelaram, até o momento, a existência de organização criminosa responsável por desmedidos ataques a autoridades, ao sistema eleitoral e a instituições públicas por meio da obtenção clandestina de dados sensíveis, indevidos, monitoramento, propagação de notícias falsas e mediante o uso desenfreado da estrutura do Estado, inclusive para atentar contra a vida de autoridades integrantes dos poderes executivo e judiciário. Há, portanto, esse ponto é importante também, há, portanto, provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes graves cometidos pelos requeridos e a medida cautelar de prisão está fundamentada em elementos que demonstram risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, que indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes. Traduzindo tudo isso, não significa que a PGR concorda só que ele estava tentando interferir nas investigações. A PGR escreveu aí que existem provas mais do que suficientes que eles realmente cometeram o crime de tentativa de golpe de Estado. E quem são as pessoas que cometeram? O Braga Neto entre elas. Então, isso aqui já é um aviso de como é que vai vir a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Vai denunciar, porque o procurador já está convencido de que houve o crime e quem cometeu o crime. Então, assim, essa é a parte que mais preocupa os bolsonaristas. Assim estão presentes o tal do fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Lá vem eles de novo com esses termos em latim. O que é o fumus comissi delicti? É a fumaça da existência do crime. Ou seja, existem provas de que o crime foi cometido. Existem evidências muito fortes. E o periculum libertatis, já falei, né? É o perigo de deixar essa pessoa livre. Bem como a imprescindível e necessária compatibilização entre a justiça penal e para a imediata decretação da prisão preventiva de Walter Souza Braga Neto.
Essa é a opinião da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, com base no que foi pedido pela PF e pela Procuradoria-Geral da República, Xandão manda essa. Diante de todo o exposto, defiro integralmente a representação da Polícia Federal nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino a prisão preventiva de Walter Souza Braga Neto, a busca e apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, nos endereços fornecidos pela Polícia Federal, em poder de Flávio Botelho Pellegrino, o assessor do Braga Neto, e do próprio Braga Neto. Então, prisão de um e busca e apreensão, e no caso do outro, que é o assessor, só busca e apreensão. Ele também está proibido de fazer contato com qualquer pessoa investigada, esse Flávio Botelho Pellegrino. E aí, assina lá embaixo Alexandre de Moraes, ministro relator, no dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira. Hoje é sábado, né? Você está se perguntando, pô, pode prender o cara no sábado? Então, pode. Não existe nenhum impedimento para fazer uma prisão no sábado. Tá? Não tem nada na lei que diz que não pode. Na verdade, existe lá uma recomendação para não prender uma pessoa antes das 6 da manhã, entre 10 da noite e 6 da manhã. Não invadir a casa da pessoa, por quê? Porque tem familiares que moram juntos. E essas pessoas não têm que passar pelo constrangimento de ter sua casa invadida se elas não cometeram crime. Então, por isso que tem essa recomendação para não entrar de noite. Mas fim de semana não tem nada a ver. Inclusive, uma das operações dessa investigação do golpe, que está rolando desde o 8 de janeiro, já foi inclusive feita no domingo, com prisão também. Então não tem essa coisa de entrar sábado, tá? E aí a gente volta aqui para o noticiário, né? Mauro Cid entrega Braga Neto e complica Bolsonaro em audiência. Olha só o dia dessa notícia da coluna do Valdo Cruz. 21, tá aqui, ó, 21/11 de 2024, às 19h17, a hora. Ou seja, tipo 2 horas depois que o Mauro Cid tinha dado aquele depoimento, a história já tinha vazado para a imprensa, o Valdo Cruz já falou que ele entregou o Braga Neto e complicou o Bolsonaro. E aí o que foi apurado hoje? Depoimento de Mauro Cid foi providencial para a prisão de Braga Neto, ou seja, quem colocou o Braga Neto na cadeia foi o Mauro Cid, com o último depoimento que ele deu, em que ele revelou de vez a participação do Braga Neto, a verdadeira participação do Braga Neto no plano de golpe. E aí, Braga Neto, pela primeira vez, um general 4 estrelas é preso no Brasil. Sim, o general Mário Fernandes não é 4 estrelas, acho que é 3 estrelas. Porque dentro, né, do generalato você vai graduando também até chegar no nível máximo, que é o general de 4 estrelas. E aí é a primeira vez que um general que chega no alto comando, no mais alto grau da hierarquia do Exército, é preso. E é preso por tentativa de golpe de Estado. E aí você se pergunta, e aí o próximo? Então, prisão de Braga Neto põe Bolsonaro como próximo da fila de alvo de Moraes, a opinião do Francisco Leali. Ele é chefe do escritório do Estadão lá em Brasília, está acostumado a acompanhar a política. E ele acha que é justamente isso, quer dizer, pegou o 02, só falta pegar o 01. E o 01 chega logo, né? Vou te falar disso também. Mourão está em defesa de Braga Neto e diz que prisão é atropelo das normas legais. Mourão, né? Assim, para dar o vexame sempre. Está aqui, ele deu uma tuitada e soltou essa pérola aqui. O general Braga Neto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido. Pensa bem, ele está dizendo que o Braga Neto não significa nenhum risco à ordem pública. O cara só era chefe de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do Tribunal Eleitoral do Brasil. Só. E ainda estava coagindo gente armada, porque ele coage outros militares, né? Coagindo a participar do golpe. E também, depois que o golpe foi descoberto e denunciado e começou a investigação, ele passou a coagir outros militares para eles não contarem para a polícia a verdade. Olha quem é esse cara. Ele não é perigoso. Ele tinha um plano de assassinato e ele intimidava pessoas armadas. Tá? Não é nada perigoso, Mourão. Tranquilo. Então, e aí tá todo mundo falando, pois é, teremos Bolsonaro preso até o Natal? Vamos comemorar esse ano a prisão de Bolsonaro? Então, depende do que o Bolsonaro fizer daqui para frente, tá? Porque não há, neste momento, uma indicação de prisão do Bolsonaro antes dele ser julgado e condenado.
Por quê? O Braga Neto só está preso porque tentou interferir na investigação. Porque tentou descobrir o que o Mauro Cid tinha falado na delação premiada. Porque ele estava coagindo o Mauro Cid e a família dele para não entregar. Se ele não estivesse fazendo isso, ele também só seria preso depois de ser condenado. Mas ele se apressou, queimou a largada e foi em cana. Bolsonaro, não existe nenhuma evidência de que ele esteja fazendo isso até o momento. Pode ser que com a prisão do Braga Neto ele bate um desespero nele, ele resolve pular o muro de uma embaixada qualquer aí, né? Se ele fizer isso, ele vai estar dando motivo para a prisão, sim. Com certeza. Se ele der qualquer sinal de estar querendo fugir, ele vai estar dando motivo para a prisão. Mas se ele não fizer isso, não será preso. E ele está muito bem orientado pelos advogados, dificilmente ele vai antecipar a prisão dele, porque se ele fizer isso, ele está antecipando a prisão. Então, não existe assim, uma perspectiva de que Bolsonaro será preso nos próximos dias, pelo menos não por enquanto. Em vídeos anteriores, eu falei sobre isso. Falei, inclusive, que o Braga Neto seria preso. Eu disse isso. Pode voltar aí uns vídeos atrás que eu estou falando do golpe aí, que eu conto, eu falo isso para você. Que eu falo, Bolsonaro não vai ser preso agora não. Mas o Braga Neto, sei não, hein? O Braga Neto eu acho que vai, eu disse isso. Tá aí. Então, guarda a champanhe do Bolsonaro, ainda não está na hora de estourar, mas você vai estourar ela. Joga fora não, que você vai estourar ela. Tá? Braga Neto agora está em prisão preventiva, não tem prazo para sair, e tô para te dizer que o Braga Neto só sai de lá, da cadeia, depois de cumprir pelo menos uns 10 anos de cana. Antes disso ele não sai lá, não. Está com 67 anos agora, enfim, pode terminar os seus dias de forma melancólica na cadeia. O que eu acho é muito pouco para golpista safado. Acho que inclusive tinha que ficar pro resto da vida. Bom, tudo pode acontecer, né? Vamos aguardar. Eu volto a qualquer momento para explicar mais alguma coisa, para trazer novidades sobre esse e outros casos da política brasileira. Um abração para você. Tchau.